Olá! Retomando Oiê, aqui, tudo tudo bom? bom, meu amor? Tudo Tudo tranquilo. certinho. Fico ávida por chegar a esse momento, sabia? Que eu quero saber como é que é o final do livro. Quero saber isso. Que bom que é um livro pequenininho, né, Marília? E aí a gente Sim, fica sabendo logo. Hoje vamos ao capítulo 16 do Ciência para Ficar vamos Rico. lá. Então, vou ler esse capítulo, você lê o próximo, então, tá bom? Tá bom. O capítulo 16 fala de algumas advertências e observações conclusivas. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presa à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isto não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Caso o povo comece a agir como sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem detê-los. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento do progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria a fé que poderia enriquecer, e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir ao certo modo em qualquer era e sob qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema, de modo que será aberto caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspirarão o desejo de vida real, com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas estas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair os velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem-sucedido, não com as emergências que podem surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando vierem. Não se preocupe perguntando-se como você superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios, a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância. Você verá que, seguindo de certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou um caminho sob ou em torno dele aparecerá. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4.
Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso. Nunca fale de si, de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis, as pessoas falam tanto isso. Ah, tá muito difícil. Nossa, como? Sempre foi assim, né? Mas antigamente era muito melhor. Ainda tem isso. E, no entanto, lá no antigamente, ela não falava isso, falava que o outro antigamente era melhor. E a gente vai repetindo coisas sem perceber. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quer e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ser ruim, o que parece ruim, como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado e ela não chegar neste tempo, e isto parecerá um fracasso. Mas, se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga na certa maneira. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Bom isso, né? Um estudante desta ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis. E ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e firme em uma mente grata. Em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Olha que máximo. Às vezes tem isso, a gente quer, eu quero isso. Não aconteceu. O universo, a força criadora maior, sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para a gente. Então, Exatamente. acredite, é não perder a fé. Às vezes a gente desanima, né? Somos humanos, somos falhos. A gente duvida da gente mesmo, a gente duvida do Criador, a gente duvida de tudo. Mas é um exercício, Marília. Eu vejo assim, a gente tem que... Opa, volta, acredita, confia e vai, né? E eu acho que chega um ponto que a gente exercita tanto, Dilma, que a gente não cai mais, porque Não cai você mais. começa a ter todo esse amparo, toda essa certeza de que as coisas acontecem no momento exato para você, e aí você começa a se firmar, a tomar posse realmente disso.
Amiga, confesso que estou no caminho de. Não cheguei lá ainda. Estou no exercício, assim. O passo já é bem grande, você sabe disso. Verdade, verdade. Este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você. Se você mantiver sua fé e fixar seu propósito, e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada um ato separado de modo bem-sucedido. Quando você falha, é porque você não pediu o bastante. Persevere e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Lembre-se disto. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Fazendo como eu orientei, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Não é do âmbito deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite, nem se abale pelo medo de que, quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta da habilidade. Mantenha-se firme, e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para a sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude este livro, faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Super concordo com isso. Super concordo. Passe a maior parte de seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. E o capítulo seguinte está aqui comigo, que é um resumo do livro Ciência para Ficar Rico. Eu vou sentir falta, viu, de ficar lendo aqui com vocês. Nós passamos algumas noites do nosso tempo aqui lendo e absorvendo isso. Não é só divulgando, né, com vocês, com aquela pessoa que hoje otimiza ao máximo o tempo para poder ler um livro, então você ouve o livro enquanto você faz alguma coisa, você prepara uma refeição, você prepara uma reunião, você cuida da casa, enfim. Então, o nosso intuito foi justamente poder dividir isso, né? A leitura que nós estamos fazendo juntas pela primeira vez e dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos. Verdade. Para isso, vocês devem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que outros projetos virão. E por agora, vamos ao resumo de Ciência para Ficar Rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à
criativa. De outro modo, não poderá estar em harmonia com a inteligência amorfa, que por natureza é sempre criativa e nunca competitiva. Eu acho que isso deu para a gente aprender de uma forma bem sucinta, né? Que nós não devemos ficar competindo, tentando tirar o lugar do outro, e sim criando. Quantas pessoas nós vimos agora na pandemia que conseguiram negócios assim bacana, além de ajudar as outras pessoas, colocando o dinheiro no bolso, usando a criatividade. Porque a partir do momento que a gente vai competir, o que a gente faz, na minha observação? A gente está olhando para o do outro, está limitando o teu. Desestabiliza. Desestabiliza. Porque muda a tua energia. Você muda a tua energia porque você quer aquilo. Você não está focando no seu, você está focando no do outro. Limita, muda, desestabiliza, perde o foco. Exatamente. Uma pessoa pode vir a ficar em tal harmonia com a substância amorfa, mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que lhe são conferidos. A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa. Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo unindo-se à inteligência amorfa, por um sentimento profundo e contínuo de gratidão. Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter, fazer ou tornar-se, e deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo por todos os seus desejos, pois todos os seus desejos lhe são concedidos. Olha, interrompendo rapidinho, lembrei aqui de uma história muito interessante. Uma atleta que sofreu um acidente e ele não conseguiu, claro, treinar. O que menos importa, eu poderia dizer qual foi o tipo de esporte, mas o que menos importa é isso. Então, como ele ficou impedido de treinar por conta do acidente que ele sofreu, ele ia ficar alguns meses ali em repouso. O que ele fez? Ele não parou, ele não ficou se lamentando. Já que ele não pôde treinar, ele via os vídeos dele, dos adversários e etc. E ele via como que ele tinha mais facilidade em fazer as jogadas. E ele mentalmente, ele começou a montar todas as estratégias de jogo na cabeça dele, como o outro fazia, etc. e tal. Ele conseguiu, depois que ele se recuperou, uma performance muito maior do que se ele tivesse só ido treinar fisicamente. Porque mentalmente ele ficou o tempo todo trabalhando, vou fazer assim, eu me sinto assim, eu sei que sou melhor naquilo, etc. Não é fantástico? Ele teve tempo para montar a estratégia, né? Exatamente. Teve tempo. Parou e, opa, estou precisando... Montou a estratégia todinha. Ele utilizou esse momento dele para isso. E muitas vezes na vida a gente tem que parar, não é? É como ele disse num determinado capítulo, se você está indo com muita pressa, para. Não adianta. Então, você tem que fazer as coisas comedidamente. Eu estava vendo hoje uma história de uma pessoa que precisava muito emagrecer. A gente sabe o quanto isso é difícil, porque comer é um hábito. Então, essa pessoa estava com o colesterol alto, com tudo alto e um excesso de peso. Aí ele parou e começou a usar essa estratégia. Ele falou, o que eu preciso fazer? Me movimentar. Bom, eu não tenho ânimo para ir para a academia, mas eu posso caminhar. Então, o que ele fazia? Antes dele caminhar, ele se alongava, depois ele caminhava e depois ele se alongava de novo. No final de um mês,
ele já estava sentindo o corpo melhor. Aí ele falou, então agora eu já posso ir para a academia. Mas isso ele foi juntando com a alimentação, ele começou a diminuir tudo aquilo. Aí ele falou, mas eu tenho que comer algumas coisas saudáveis. Ele não gostava de comer salada, num determinado tempo, ele começou a inserir a salada, mas a pressão dele continuava alta e a ansiedade. Aí ele parou e falou, como que eu consigo fazer isso? Com respiração. Aí ele foi aprender a respirar, respiração diafragmática. Ele conseguiu estabilizar o nível de ansiedade dele, mas ele continuou. Chegou num ponto que ele estava fazendo, mas ele já tinha perdido 35 quilos. Quer dizer, então tudo isso é a perseverança, como você falou aí do atleta. A pessoa vai tomando consciência, é tudo na nossa vida, porque se você não toma consciência, não vai. Verdade. Tem que ser de dentro para fora. E aí as coisas vão se agregando, né? Aí ele começou com uma coisinha, aí eu preciso daquilo e tal, e vai tudo colaborando para aquele propósito. Muito maravilhoso. Exatamente. Bom, a pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer contemplando sua imagem e em persistente gratidão de que ela realmente lhe será dada. Muita ansiedade não pode ser diminuir, muita ansiedade não pode ser diminuir, deve ser se diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devotada gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à amorfa e as forças criativas são postas em movimento. A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e da ordenação industrial e social. Tudo que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não se abala. O que ela quiser virá pelos caminhos da negociação e do comércio estabelecido. A fim de receber o que é seu, quando estiver pronto para vir, uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente e sobressaia em sua posição atual. Deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental e deve fazer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem-sucedida. Deve dar a cada pessoa um valor utilitário maior do que o valor monetário que recebe, de modo que cada transação favoreça mais a vida, e deve fixar seu pensamento de prosperidade, de modo que a impressão do progresso seja comunicada a todos com quem venha a ter contato. Os homens e mulheres que praticam as instruções antecedentes certamente enriquecerão, e a riqueza que receberão estará na proporção exata à definição de sua imagem, à fixação do seu propósito, à firmeza de sua fé e à profundidade da sua gratidão. Última palavra do livro. Gratidão. Gratidão. Caramba. Gratidão a você, minha amiga, por ter proporcionado essa leitura tão atual. Verdade. Não é? De 1910, mas tão atual. Tão atual a esse momento de pandemia, tão atual a esse momento que as pessoas estão exaltando a gratidão, não como modismo, mas por reconhecimento.
por prática da gratidão. Verdade. Então, gratidão a você. Também. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nosso primeiro projeto de levar a leitura até vocês nesse livro maravilhoso que foi A Ciência para Ficar Rico. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.